Nesse vídeo nós vamos continuar a introdução ao 3D Studio Max e eu vou continuar aqui explicando algumas ferramentas do Editable Poly, tá? Para isso eu vou criar aqui um box mesmo, né? Um cubo. Vou colocar aqui na minha Modify. E eu vou converter esse cubo aqui para Editable Poly. Pode ser que não esteja aparecendo aí, ó, mas é só clicar com o botão direito em cima do mouse, converte para Editable Poly. Tá? Camtasia tá travando aqui algumas coisas no 3D Max, eu não sei exatamente porquê. E eu vou criar aqui uma forma, eu vou dar um extrude aqui para que esse cubo fique um pouco mais complexo, tá? Para mim conseguir explicar algumas coisas aqui que eu quero para vocês. Vamos aqui no extrude, a gente pode simplesmente extrudar assim, né? Como eu já expliquei no outro vídeo. Ou a gente pode usar aqui essas janelinhas aqui, ó. Cada ferramenta tem uma janelinha dessa aqui do lado, esse botãozinho, que ele vai abrir essas opções aqui pra gente, tá? No caso, ele vai pedir pra gente o tipo de extrude que a gente quer no objeto, by local, by group, ou local normal, né? O by polygon, ou group. No caso eu vou deixar aqui by group mesmo. Vou aumentar aqui, ó, que eu consigo regular o valor do extrude sem que eu tenho que ficar no mouse mexendo, né? Eu sei que eu estou regulando pelo mouse, mas eu posso digitar um valor aqui dentro, ó, sei lá, 45, tá? E que ele dá um extrude aqui pra gente. E a gente pode simplesmente aqui dar um OK, que ele vai deixar do jeito que está aqui as configurações que a gente deixou aqui na ferramenta extrude, tá? Ou a gente pode colocar aqui apply em continue, que ele vai continuar extrudando isso com as configurações que a gente já tinha definido aqui, ó, tá? Vou deixar aqui só 3 tá bom e dá um OK, tá? Vocês veem que todas as ferramentas aqui possuem essa opção de controlar melhor o que ela está fazendo, tá? Isso é muito útil pra gente. Eu vou deformar isso aqui de algumas formas, tá? Para isso eu quero selecionar todas essas edges aqui que estão em sequência, tá? Daqui do objeto. Então eu vou colocar aqui loop, colocar aqui scale, eu vou dar uma escalada aqui, mais ou menos assim. Tá? Vocês podem ver que ele já formou aqui pra gente, ó. E isso que eu queria falar para vocês. Existe um modo simples de selecionar coisas, né? Selecionar aqui as edges, vértices, polígonos, etc. aqui no 3D Studio Max. Eu posso simplesmente selecionar um componente, né? Uma edge, um vértice, e vir aqui nessa parte aqui, ó. Por exemplo, eu selecionei essa edge. Se eu apertar loop, ele vai selecionar todas que estão em sequência dela. Se eu selecionar uma edge qualquer e apertar rig, ele vai selecionar todas que estão em paralelo, tá? Alguns devem estar pensando, mas é só selecionar aqui pela caixa de seleção e tudo mais. Não é mais fácil? Depende, tá? Por quê? Nesse caso é um objeto simples, mas imagina que você está modelando um personagem que tem milhões de vértices, milhões de polígonos, tá? Então, às vezes acaba sendo mais fácil selecionar por aqui. Outra coisa que a gente consegue selecionar por aqui são os polígonos, tá? A gente seleciona aqui um polígono qualquer, aperta aqui Grow, e ele vai selecionando todos ao redor dele, ó. A gente vai apertando o Grow, ele vai selecionando. E o Shrink, ele faz ao contrário, a gente vai desselecionando os polígonos que estão, que estão aqui ao redor, tá? Enquanto o Grow seleciona, o Shrink tira, tá? Então, é isso que eu queria falar. Uma outra coisa que eu acho interessantíssima de falar é o seguinte. Aqui nós estamos no modo de seleção, mas caso a gente precise tirar esse modo de seleção aqui do objeto, tá?
cagada aqui no meu driver da NVIDIA. Maravilha, né? Só porque eu estou gravando. Pois bem, caso eu precise, por exemplo, partir esse objeto, dividir esse objeto em duas partes, tá? Eu vou simplesmente aqui selecionar Polygon, tá? Vou selecionar a região que eu quero, mas geralmente selecione por polígonos, tá? Porque facilita mais. Selecionar aqui Polygon, e vou colocar aqui, ó, em Edit Geometry, Detach. Ele vai perguntar aqui, ó, pra gente, ó, como a gente quer, ó, se a gente quer separar por elemento, ou por clone, ou por objeto. A gente vai deixar do jeito que está mesmo, tá? Ele separou aqui pra gente. Agora isso aqui são dois objetos diferentes, ó, tá? Aqui é um objeto, aqui é outro. Caso a gente queira juntar, seleciona um desses, tá? E aperta aqui Attach, que ele vai juntar aqui pra gente. Ficou esse buraco aqui no meio, tá? Existem duas formas da gente resolver isso. A gente pode juntar os vértices, ou então a gente pode criar um bride aqui que vai gerar polígonos. Eu vou ensinar primeiro a juntar os vértices aqui com a ferramenta Weld, tá? Selecionar aqui os vértices que a gente quer juntar. Vamos aqui no Weld, tá? Aqui no Edit Vértices, tá? Com o modo de vértice habilitado. E aqui ele vai dar um valor do Weld pra gente. Como o Weld está muito baixo, o Weld que é a ferramenta que vai soldar os vértices pra gente, nós vamos aumentando aqui, ó, até que ele vai simplesmente grudar os vértices aqui pra gente, tá? Feito isso, só dá um OK, que ele gruda pra gente automaticamente. Não quero grudar o vértice assim, a gente pode grudar um de cada vez, ó. A gente vai aqui em Target Weld, seleciona um vértice e arrasta até o outro, e vem aqui e junta pra gente, tá? E ainda há uma outra forma de juntar isso, tá? A gente vai selecionar aqui por borda, tá? Selecionar essa borda do objeto, já que ele está furado, então ele tem uma borda. E selecionamos as duas bordas que a gente quer. Vamos aqui em Bride. Apertar aqui, ó, Bride, que ele vai juntar essas duas bordas, esses dois grupos de edges aqui pra gente, criando alguns polígonos entre elas, tá? Também é uma ferramenta bem legal, ajuda muito na hora de modelar. Eu já expliquei aqui sobre extrude, sobre... isso que eu ia falar agora. Não existe só um tipo de extrude, tá, no software 3D. Eu acho que em qualquer software não tem, tá? Mas eu vou explicar aqui no 3D Max, que é o que a gente está usando. Vocês já estão acostumados com o extrude, que é simplesmente seleciona alguma coisa e extruda, certo? O que acontece é que você pode extrudar um polígono a partir de alguma coisa que você queira, de alguma forma já pré-definida, tá? Eu vou criar aqui uma linha, vou aqui em Create, Shapes, Line, vou criar aqui uma linha. Certo? Criei aqui uma linha. Vou selecionar aqui o objeto que a gente estava trabalhando. Selecionar aqui Polygon. Tá? E vamos colocar aqui. Vamos aqui no Edit Polygon. Colocar aqui, ó, Extrude Along Spline. E vamos selecionar a linha que a gente acabou de criar. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar, ele vai extrudar aqui a face, seguindo o contorno, seguindo a forma da linha que a gente criou, tá? A gente pode não só fazer esse tipo de extrude, né, a partir da linha, como a gente pode também editar algumas propriedades dele. A gente pode, ó, aumentar os segmentos, tá, da extrusão que a gente fez. A gente pode aumentar o final dele, ó, ou diminuir. A gente pode aumentar o meio, ó. A gente pode torcer.
e por aí vai, tá? Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Bem, eu acho que basicamente é isso. Só tem mais uma ferramenta aqui que a gente às vezes acaba usando e muita gente se confunde com isso, tá? Vou selecionar aqui um grupo aqui de polígonos, tá? E eu vou explicar aqui como funciona a ferramenta Flip, tá? No software 3D, a face polígono que recebe a cor, que recebe a informação de cor, de sombra, de textura, de luz, a parte da frente do polígono é conhecido como normal, tá? E muitas vezes a parte, às vezes você está modelando, ou às vezes você pega algum modelo já pronto, e ele vem meio com alguns normals errados e tudo mais. O que acontece? Eles vêm invertidos, tá? Ou seja, essa parte que tem a cor, tá? Que recebe essa informação de cor, de sombra e tudo mais, ela está ao contrário no objeto que você está trabalhando, tá? Geralmente ela vai estar assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá? E eu não consigo selecionar ela. Aliás, eu consigo porque estou no modo de edição, né? Esperteza. Mas ela tá aqui, ó. Ele vem ao contrário, ou seja, ele fica preto o polígono atrás, tá? Porque é a face de trás do polígono, ou seja, ela não precisa receber essa informação de luz, de cor e tudo mais, tá? Caso vocês estejam trabalhando e isso aconteça, tá? Isso mais pra frente, quando a gente estiver fazendo uma modelagem mais complexa, vocês vão entender melhor. Mas vocês só vêm aqui, ó, flip, que ele inverte os lados, né, do polígono, né, o normal polígono. A gente coloca assim, ó, você pode ver que ele ficou todo preto. Se a gente selecionar de novo e colocar flip novamente, ele vai ficar certinho aqui do jeito que ele estava. Certo? Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar a introdução ao 3D Max, só que a gente já vai continuar fazendo isso, só que de uma forma um pouco melhor, tá? A gente já vai modelar algum objeto mais legal, tá? Utilizando aqui os conceitos que a gente aprendeu até agora, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, favorita o vídeo, isso ajuda muito na divulgação. Se não está no canal, por favor, inscreva-se aí. E é isso, e até o próximo vídeo.